me chamo Andrei, então eu vou estar explicando um pouquinho sobre nosso projeto de arquitetura, que a gente fez sobre oscilações, mais específico ali sobre a parte do TCC. Então aqui como nosso trabalho está dividido, os tópicos eles seriam a introdução do projeto, funcionalidades e visão geral do sistema. Aí mais adiante que a Aline vai falar seria sobre padrões e projetos e também sobre qual seria o resultado final para a gente, né, sobre esse trabalho, que seriam as dificuldades que a gente teve e as lições que a gente aprendeu com isso. Bom, então o Ciações ele foi desenvolvido para auxiliar os alunos na submissão dos trabalhos acadêmicos. Ele é um sistema bem mais completo do que só a parte do TCC, mas aqui a gente vai estar falando só sobre a parte do TCC mesmo. Ele visa facilitar então esse processo todo ali do TCC e centralizar ele todo num lugar só. Então, o principal público-alvo seria nós alunos, mais específico ali quem está desenvolvendo o TCC já, mais no final do curso. Também os orientadores, a banca avaliadora e a coordenação acadêmica, né, que é quem controla tudo isso. Então, as principais funcionalidades das associações, né, da parte do TCC ali seriam a submissão de projetos e documentos, que permite os alunos enviar os documentos todos num lugar só, tudo digitalmente, centralizando isso tudo e também eliminando os processos manuais. Também um agendamento de bancas, que serve para facilitar, né, a, a marcação das bancas, e também evitando falhas ali no processo de comunicação entre os avaliadores e quem está apresentando. O registro de reuniões de orientação, que serve para manter um histórico ali de quais foram as conversas entre orientador e orientado, também ajudando isso na organização da parte do TCC, né? A submissão e a revisão das versões, que, como eu falei ali, é mais para centralizar o envio dos documentos, e também ter um histórico de quais foram as alterações feitas, quais as versões, e também, a partir dessas versões, ter um feedback dos avaliadores e do orientador. Já entrando nessa parte também, a atribuição de notas, ali após o final do TCC. Também tem a parte de assinaturas e validação digital de documentos. E também tem o repositório de documentos, que seria os templates utilizados para criar documentos importantes que a gente vai utilizar durante o desenvolvimento do TCC. Aqui ao lado eu deixei uma imagem de como é organizado isso lá no sistema. Claro que dentro desses módulos aqui vai ter vários outros subitens ali. Então ele é um módulo bem grande, tem bastante coisa. Mas aqui tem só uma visão geral de como ele está organizado lá. Então, uma visão geral ali de como está organizada a arquitetura. Ela é baseada em microserviços, que garante que cada módulo que tiver no sistema vai funcionar independente dos outros. Caso algum desses módulos acabe dando algum problema, ele não vai interferir em outros que não têm relação com ele. Por exemplo, se o agendamento de bancos aqui estiver inoperante, ele não vai interferir na atribuição de notas. Vai continuar funcionando normal. E quem interliga e faz todos esses módulos conversarem seria a API, que é quem vai transmitir as informações ali de um módulo para o outro e fazer eles realmente conversarem entre si, né? Isso serve para, como eu falei, para garantir que o sistema permaneça sempre operante, também para facilitar, né, na parte de manutenção e na flexibilidade, caso alguém queira fazer alguma manutenção, não tem dependência de outros módulos. Então, agora eu vou passar a palavra para a Aline, que vai explicar um pouco melhor sobre os padrões de projetos e aprofundar um pouco mais sobre isso que eu falei ali da organização do sistema. Olá, me chamo Lilian Fiore,
vou estar falando sobre os padrões de projetos, basicamente a visão lógica do projeto apresentado sobre o sistema C-ações. A visão lógica a que me refiro, então, é referente à documentação arquitetural de um sistema. Ela descreve a organização das principais componentes do software, as responsabilidades e as interações. O sistema C-ações é uma plataforma desenvolvida para centralizar as tarefas relacionadas na submissão do TCC. Os padrões de projeto Observer e estratégia são ideais para resolver esses problemas específicos do sistema, né? E o padrão Observer ele é utilizado para implementar a notificação automática do usuário sobre eventos importantes, como alterações em agendamento, submissão de documentos ou feedbacks. Já o padrão estratégia é aplicado para gerenciar o processo de validação e assinatura digital. Eu vou estar comentando agora sobre o diagrama de visão lógica desenvolvido que explica como funciona o Observer no sistema C-ações, que é utilizado para notificações automáticas. Aqui eu trouxe, então, um catálogo de elementos que tem basicamente o notificador, o observador, o evento e o usuário. A classe notificador, ela gerencia, então, como a gente pode ver aqui pelo diagrama, né, que a classe notificador ela gerencia uma lista de observers, permitindo que o aluno, a banca, o orientador, eles sejam notificados das atualizações. O aluno ele pode criar um documento que é apresentado a uma banca, né, composta por avaliadores. O orientador ele auxilia o aluno no processo. As setas que apresentam aqui e as conexões, elas indicam, então, as relações entre os elementos, destacando a comunicação entre os objetos e a aplicação dos padrões Observer, né, para atualizar automaticamente. O padrão Observer ele permite, então, adicionar novos tipos de elementos e notificações sem alterar o comportamento das classes já existentes. Eu estarei explicando também aqui sobre o processo, então, de validação das assinaturas digitais utilizando o padrão de projeto estratégia. Eu trouxe também um catálogo de elementos, que nele contempla o validador digital, né, a assinatura estratégia, assinatura simples e assinatura avançada. A classe validador digital contém um atributo do tipo estratégia, como a gente pode ver aqui nessa imagem ao lado. A classe, então, ela permite a escolha dinâmica de diferentes estratégias de validação. A interface estratégia, ela define, então, o método validar documento, né, que é implementado pelas classes concretas assinatura simples e assinatura avançada. Cada uma oferece uma forma distinta de validação. Esse padrão ele permite que o sistema alterne entre diferentes métodos de validação sem modificar a estrutura principal do código, que vai garantir, assim, uma melhor flexibilidade. Ou seja, o padrão estratégia ele vai facilitar essa introdução de novos métodos de validação e assinatura digital sem modificar estruturas significativas no código. Eu trouxe aqui, eu e meu colega Andrei, a gente colocou aqui algumas dificuldades e lições aprendidas, então, sobre o projeto, né, que a gente desenvolveu durante a matéria de arquitetura. Algumas dificuldades que a gente elencou aqui foram, então, a modelagem dos diagramas OML, visto que criar esses diagramas para que eles representassem corretamente a estrutura, o comportamento do sistema, demandou, então, bastante esforço da nossa parte, bastante interação. A gente refez muitas vezes alguns deles, né, para garantir uma melhor clareza e precisão sobre aquele processo. Outra dificuldade foi a integração entre os componentes do sistema.
Essa parte foi bem desafiadora, pois foi a parte de definir uma estrutura bem definida, né, no caso, para as interfaces, para garantir uma comunicação eficiente entre o módulo e o sistema. Algumas lições aprendidas, então, que a gente colocou aqui foi a importância do planejamento arquitetural. Um bom planejamento, né, a gente entende que desde o início facilita a implementação e reduz o retrabalho ao longo do desenvolvimento. Outra lição aprendida foi que os padrões de projetos são essenciais, pois a aplicação correta desse padrão do projeto melhora a manutenção do código e facilita futuras expansões do sistema. Outra lição aprendida, então, é que os diagramas claros facilitam a comunicação. A gente acredita que diagramas bem elaborados ajudam a alinhar o entendimento entre todos os envolvidos no projeto. Essas foram algumas das dificuldades e lições aprendidas que a gente notou, então, durante a confecção desse projeto. Muito obrigada pela atenção. Até mais.